Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vou ficar aqui mesmo. Vou dar me adaptando. Mas vamos ler a palavra do Senhor um pouquinho. Ver o que é que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Hoje é o nosso, como a irmã Claudiana falou, hoje é o nosso último dia desse espaço. Por isso nós nem mexemos nas coisas como habitual, vou deixar tudo certinho. E vamos fazer aqui ler aqui a palavra e deixar o Senhor falar conosco. Lucas capítulo 18, convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Lucas capítulo 18. Depois dá para ouvir bem, né? Todo mundo consegue ouvir bem, né? Amém. Glória a Deus. Aqui no culto lá em Pontô, a irmã Rose, ela começa o louvor com essa palavra aqui. E naquele momento ela diz: a próxima pregação eu vou pregar isso. E realmente fugi, mas vim parar no meio. Lucas 18, 35 a 43 diz assim: aconteceu que ao aproximar-se dele em Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Algumas versões de misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, mandou que lhe trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou: o que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia, glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, por este momento, por este culto, Senhor. Te agradeço também por esse tempo que tivemos aqui nesta casa, onde Tu tens falado ao nosso coração. Te agradecemos pela nova oportunidade que vamos ter ali na Rua do Calvário. Pai, em nome de Jesus, Tu possas continuar guiando a Tua igreja, Senhor, porque ela é Tua e o homem não tem poder sobre ela, Senhor. Nós glorificamos o Teu santo nome e pedimos ao Pai: fala conosco de uma maneira poderosa nesta tarde, que a gente possa abrir os nossos olhos para aquilo que Tu queres que a gente aprenda, para aquilo que Tu queres que a gente viva verdadeiramente. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, todos nós sabemos que o ministério de Jesus foi marcado por muitos sinais e maravilhas, né? E este aqui é mais um episódio de tantas coisas que Jesus fez, né? Coxos andando, cegos vendo, paralíticos correndo, né? Demônios sendo expulsos. E a Bíblia diz que não está tudo que Jesus fez na Bíblia. O próprio João, ele diz no seu Evangelho, capítulo 21, verso 25, João diz assim: olha, há muitas outras coisas que Jesus fez que não estão no livro, neste livro, porque senão não teria livros no mundo que pudessem conter tudo o que Jesus fez. Então imaginemos, né, durante esses 3 anos e meio do ministério de Jesus, tantas pessoas que Jesus cruzava, né? E tantas pessoas que foram curadas, que foram alcançadas por Jesus, tantas pessoas que ouviram uma palavra de Jesus que mudou a vida delas, né? Pessoas anónimas que nós não conhecemos o nome, nunca vamos conhecer, mas pessoas que foram alcançadas por Jesus. E Jesus continuou o seu ministério transformando vidas, mudando pessoas, mudando maneiras de pensar, mudando pensamentos. E na realidade ele cumpriu aquilo que o profeta Isaías falava sobre ele, Isaías 61, quando ele diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos
forem libertados os algemados e apregoar o ano aceitável de Jesus, do Senhor. Então ele mesmo começa o seu ministério com esse texto. Nós podemos ver isso, né? Lá em Lucas capítulo 4, quando ele entra na sinagoga, que era um costume que ele tinha, ao contrário do que alguns pensam e imaginam, Jesus não era um desigrejado, né? Ele ia para a sinagoga com frequência, ele pregava na sinagoga. O sábado de Jesus, ele tinha uma agenda com as sinagogas, né? Com cumprir toda aquela liturgia judaica, porque ele era um judeu, e foi um judeu exímio, né? Um mestre chamado Rabi, significa mestre, e ele começa o seu ministério precisamente lendo esse texto de Isaías 61, e quando ele acaba de ler esse texto, ele se sente e diz: hoje se cumpriu aquilo que vocês ouviram. Eu sou este ungido, eu sou esse que vai libertar os cativos, eu sou esse que vai tirar as algemas àqueles que estão presos, que vai abrir os olhos dos cegos, que vai fazer coxo andar, paralítico andar. Sou eu essa pessoa que Isaías estava falando aqui. Eu sou o cumprimento, eu sou aquele que traz a cura, eu sou aquele que liberta dos vícios, que abre os olhos das pessoas, olhos espirituais, né? Eu sou, como ele próprio se chamou, o grande eu sou, o nome que era atribuído a Deus, né? O nome que o próprio Deus se apresentou a Moisés no Sinai. Ai, quem tu és? Como que eu vou dizer que é o teu nome ao povo? Diz: olha, o eu sou te enviou. E Jesus vem e se apresenta como o eu sou também. E com isso Jesus dizia assim: olha, vocês não precisam esperar outro, vocês não precisam esperar um outro Messias, vocês não precisam esperar uma outra coisa, eu já estou aqui. O próprio João Batista também, às vezes, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e primo de Jesus, mas ele também teve essa dúvida. A certa altura ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus: olha, és tu aquele que nós esperávamos, ou devemos esperar por outro? E Jesus diz assim: olha, anunciai a João o que vocês estão vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então nós, meus irmãos, isso serve para nós também. Não esperem por outro Messias, porque Jesus já veio. Não esperem por outro Salvador, porque o nosso Salvador já chegou. É isso que Jesus estava querendo dizer aqui: olha, eu já estou aqui. Hoje se cumpre essa palavra. Pode dizer a João: olha, aquilo que eu faço fala por mim, as minhas obras falam por mim, e eu sou aquele de quem vocês esperam. Jesus já veio ao mundo, a porta da graça já se abriu para nós, o milagre já está disponível, Deus já se manifestou em carne, Jesus já está disponível para nós. Não precisamos esperar outra coisa mais. E nós vivemos, às vezes, tão agarrados a coisas e nem nos lembramos disso. Nós viemos no carro a falar para cá como nós hoje vivemos agarrados a coisas, quando Jesus já está aí. E Jesus não deu a mínima importância para coisas, ele desprezou coisas. As pessoas chegaram perto de Jesus e falaram: oh, que bonito esse templo, olha que coisa maravilhosa. Eu disse: isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra. Vocês acham que isso é bonito aí? Para mim não tem importância nenhuma. Tinha antes de eu chegar, agora já não. Agora eu já estou aqui. Agora eu já vim. Eu já estou cumprindo tudo. Eu sou o cumprimento de todas essas coisas aí. Por isso que a palavra diz que o fim da lei é Cristo. Não que a lei acabe em Cristo, mas a finalidade da lei foi nos guiar até Cristo. Então a finalidade do templo era guiar até Cristo. A finalidade dos sacrifícios era guiar até Cristo. A finalidade dos mandamentos era guiar até Cristo. E Jesus diz: eu já estou aqui. E nós às vezes esquecemos e estamos à espera de outras coisas mais. Parece que Jesus somente não nos satisfaz. Parece que só Jesus é pouco para nós. Nós queremos algo mais na nossa vida. Jesus, mas o que é isso? Eu quero algo mais. Eu quero ver, sentir, eu quero tocar em alguma coisa. Nós estamos como aquela mulher samaritana. Ontem falávamos da mulher samaritana lá na cela, insaciável. Ela estava insaciável, que era uma mulher insaciável, né? Que ia buscar água do povo escondida. Uma mulher que buscava
saciedade nos relacionamentos, que buscava se completar-nos na aceitação, que buscava preencher um vazio que ela tinha na vida, mas só Jesus tinha a água que ela tinha, que ela precisava verdadeiramente. Que não eram os relacionamentos amorosos, que não era a aceitação da sociedade, que não era fama, que não era dinheiro. A única coisa que saciava aquela mulher, Jesus tem. Jesus tinha, e é como nós também. Nós buscamos nos saciar em várias fontes por aí. É a fonte do trabalho, a fonte do dinheiro, a fonte do sexo, a fonte do álcool, a fonte das drogas, a fonte... Tem mil e umas fontes que nós agarramos no nosso cântaro e vamos lá encher o cântaro. Mas às vezes, antes de chegar lá, Jesus aparece no meio do caminho. Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui para saciar esta sede. Não precisa dessa fonte. Larga o cântaro aí, vem para mim. E Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou aqui, eu estou aqui para vos saciar. Essa água está disponível para nós, estava disponível para aquela mulher, está disponível para cada um de nós. Essa água que nos faz entender que tudo é secundário nesta vida. Tudo o resto é secundário nesta vida. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Nada pode nos satisfazer plenamente do que a presença de Deus. O dinheiro não vai te satisfazer plenamente. E talvez você não acredite em mim, mas um dia que você tenha muito dinheiro, você vai entender isso. Se Deus permitir um dia que algum de nós aqui seja bem abastado financeiramente, nós vamos lembrar das palavras que eu estou a dizer aqui hoje. Realmente o pastor falou que isso não me ia satisfazer. Realmente não satisfaz. Eu estou com dinheiro aqui, mas não está dando prazer nenhum isso aqui. Então nós vemos que nada, a fama não nos satisfaz, os relacionamentos não nos satisfazem, nada preenche um lugar de Jesus na nossa vida. E enquanto nós não entendemos isso, nós vamos viver sempre frustrados. Sempre frustrados. Vamos ter, é um relacionamento atrás do outro, é uma compra atrás da outra, é uma igreja atrás da outra, né? É sempre em busca de algo diferente, porque Jesus não serve para nós. Porque só Jesus é pouco. E muitos hoje vivem assim, atrás de algo que já está disponível. A fonte de água viva. O pão que desceu do céu. Olha o que ele diz para nós, João 6,34 e 35. Então disseram, Senhor, dá-nos desse pão. E ele declarou, pois, Jesus, eu sou o pão. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então, a nossa ansiedade e a nossa incerteza, as nossas afobações no dia a dia, são a maior prova da nossa incredulidade. Porque se eu creio verdadeiramente nessa palavra, eu para que ansioso? Porque Jesus diz, deposita em mim as tuas ansiedades. Para que ficar afobado, se nós sabemos que nós temos o que Deus permitir que a gente tenha? Para que ficar atrás das coisas deste mundo? Pastor, mas eu preciso de entender o meu propósito. Eu preciso de saber o que é que Deus tem para mim. Eu preciso me encontrar no mundo. Isso é o que eu mais ouço hoje. Eu preciso saber o que Deus tem para mim. Eu preciso me encontrar. Nós precisamos de Jesus. Enquanto nós não entendemos que nós precisamos de Jesus, nós precisamos dele. Porque se nós estivermos verdadeiramente em Jesus, nós não temos nenhuma dessas dúvidas. Nós não temos nenhuma dessas afobações. Nós estaríamos saciados. Se você está em Jesus, você já está no propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, é estar em Jesus. Porque é só se eu estiver em Jesus que eu consigo um dia estar em Deus. Por isso Paulo repete essa expressão, em Jesus, mais de 150 vezes durante as suas cartas. Porque ele sabia que isso era a coisa mais importante para ele, era estar em Jesus. Eu estou a naufragar no barco, mas eu estou em Jesus. Eu estou na prisão sendo açoitado, mas eu estou em Jesus. Eu estou com dificuldades financeiras, mas eu estou em Jesus. Eu estou na bonança, ok, bom, mas o melhor é estar em Jesus. Então é isso que nós temos que entender. As coisas deste mundo, elas nos seguem, nos cegam, nos deixam cegos. Elas tiram a nossa visão. Elas nos fazem esquecer que tudo converge em Jesus. Não é o que a Bíblia diz? Porque meio dele, para ele e por ele não são todas as coisas. Só que as coisas deste mundo nos cegam dessa realidade
e nos fazem deixar Jesus do lado para ir em busca de algo. Quando nos esquecemos que o nosso propósito não é mais o meu propósito, agora é o propósito de Deus na minha vida. Por isso que Ele é o meu Senhor. Porque todo mundo quer o Salvador, mas o Senhor já é mais difícil. Todo mundo quer um Salvador, mas poucos querem o Senhor. Só que a condição é que Ele seja Senhor, e se Ele ser Senhor, aí Ele será o Salvador. Mas é difícil, porque quando eu estou nele, o meu propósito já não é o meu mais. Nós gostamos muito daquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todos nós amamos a Deus e ficamos muito contentes com isso. Mas a Bíblia continua e diz que são chamados segundo o seu propósito. Então Jesus chama a Helena, não é para cumprir o propósito da Helena, é para cumprir o propósito dele na Helena. Completamente diferente daquilo que nós pensamos. Porque nós achamos que eu cheguei para Jesus, agora Ele vai cumprir o meu propósito. Não tem nada disso. Jesus vai morrer na cruz para cumprir teus propósitos, para cumprir meus propósitos. Jesus morreu na cruz para cumprir o propósito do Pai dele. Esse que é a realidade. E as coisas deste mundo nos cegam para essa realidade. A identidade não é mais a sua identidade, agora é a identidade de Jesus formada em você, em mim, em nós. Então tudo muda. Este mundo não é mais o seu mundo, agora você é do céu, o seu lugar já não é aqui. As riquezas agora já não são ouro e prata, agora as riquezas são espirituais em Cristo. Então tudo muda. Quando Jesus chega e vem na nossa vida, tudo muda e Ele diz, olha, eu já estou aqui, não esqueças disso. Não esqueças dessa realidade. E os nossos olhos muitas vezes estão tapados por essa realidade. Nós estamos como este cego de Jericó. Esse cego de Jericó é cada um de nós, em alguma altura da nossa vida nós já fomos esse cego de Jericó, né? Com os olhos tapados para as coisas espirituais, com os olhos tapados para aquilo que é de Deus. Hoje a igreja principalmente está muito agarrada às coisas materiais. Olha, basta olhar para aqui, basta olhar para aqui. Olha, coisinhas, cadeiras especiais, óleos, basta olhar como a igreja hoje, isso é só mais uma de muitas igrejas. Está agarrada a essas coisas, está agarrada às coisas materiais, onde um altar é mais importante do que uma criança. Não, porque a criança não pode subir aqui, porque aqui é santo. Então hoje nós estamos agarrados às coisas materiais. A igreja está agarrada às coisas materiais. Mas olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, 14, 16. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque são loucura e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. Então, o homem natural preocupa-se com as coisas naturais, com as coisas materiais. Agora o homem espiritual, aquele que é alcançado por Cristo, que tem o seu espírito ressuscitado pela fé em Cristo Jesus, esse aí preocupa-se com as coisas espirituais. Essa é a grande diferença. É muito fácil ver quem está preocupado e quem está em espírito e quem está na carne. E isso não se vê só pela maneira como ele fala e responde a uma afronta. Isso se vê só pelas coisas que ele busca no seu dia a dia. Isso se vê nos seus objetivos, nos seus planos de vida. Isso não quer dizer que a gente não possa ter planos, mas a gente tem planos sabendo que, se o Senhor permitir, eles serão cumpridos na nossa vida. E nós não precisamos passar por cima de ninguém, nós precisamos estressar, não precisamos deixar Deus, não precisamos nada disso. A gente tem que seguir o nosso caminho. E hoje nós estamos muito, no modo geral, agarrados às coisas materiais e deixando as coisas espirituais. Estamos como Nicodemos. Nicodemos era o cara da religião. João capítulo 3, Nicodemos, o príncipe da religião. Príncipe é o principal da religião, uma pessoa importante na comunidade judaica. E a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 2, que Nicodemos, ele vai ter com Jesus, e ele chega a Jesus e diz assim, olha, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos está agarrado às coisas materiais. Ele vai chegar ali, olha, nós sabemos, nós estudamos, nós conhecemos, nós sabemos como é que funciona, nós organizamos o culto aqui, nós dirigimos, nós pregamos, nós sabemos o que é o pecado, nós conhecemos as profecias. Assim como Nicodemos, hoje a igreja está agarrada às coisas dessa terra, às liturgias,
né? Ao templo, às ofertas, às melhores estruturas, ao sistema de som, aos telões, à melhor transmissão, às roupas dos sacerdotes. Mas Jesus diz esse homem carnal: olha, tu sabes isso tudo, mas eu te digo, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Tudo que vocês buscam, vocês que dizem que nós sabemos, tudo que vocês buscam e conhecem, para mim não vale nada. Jesus está dizendo aqui de uma outra maneira, né? Se não houver um novo nascimento espiritual. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, o meu negócio não é com essas coisas materiais aí, não é com a vossa sabedoria, não é com as vossas liturgias, nem com as vossas reuniões lá. O meu negócio aqui, o meu campo é o campo espiritual. Eu estou ligado nas coisas espirituais. E quem não entende isso aí não pode ter um relacionamento comigo, porque nós estamos em frequências diferentes. Tu estás numa frequência natural, eu estou numa frequência espiritual. Você quer falar comigo, então você passa para a minha frequência. É isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Ele diz: olha, eu tenho um reino. Eu tenho um reino, nesse reino eu estou anunciando o meu reino. Só que nesse reino vai entrar quem é espiritual e não quem é carnal. Nesse reino vai entrar quem busca as coisas do céu e não quem busca as coisas desta terra. É simples assim, meus irmãos do Evangelho. Nesse reino que está preparado e que já é, e que já está em nós, mas que há de vir plenamente na pessoa de Jesus, esse reino entra quem é espiritual. Essa é a verdade do Evangelho. E é isso que ele diz, esse mestre da lei, esse principal, ele diz assim: meu irmão, eu não tenho nada a ver com essas coisas aí, essa tua sabedoria, teu curso de teologia, teu seminário, isso aí para mim não interessa nada não. O que me interessa é se tu nasceste de novo ou não. Tu és do novo ser espiritual ou continuas da nova natureza, na natureza antiga? Né? E ele diz assim: olha, quem nasceu do Espírito, Jesus continua a dizer: olha, quem nasceu do Espírito vai ser como o vento. Ele diz lá no verso 8 de João 13, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Quem nasce do Espírito vive guiado pelo Espírito, e não pelas suas carnes, não pelas suas vontades, não pelos seus desejos, não pelas suas vaidades. Quem nasce do Espírito não chega diante de Deus dizendo: eu sei. Quem nasce do Espírito não chega diante de Deus dizendo: nós sabemos. Quem nasce do Espírito chega diante de Deus dizendo: o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor decide. Essa é a grande diferença. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Moisés, 40 anos de idade, o auge, né? Porque, né? 40 anos é o auge. Nós estamos no auge aqui, nós estamos aqui, estamos na faixa dos 40, nós estamos, o Marcos está, o mais fraquinho de todos é o Marcos. Então nós estamos no auge da forma, 40 anos, imagina Moisés, 40 anos de idade, formado em toda a ciência e conhecimento do Egito, a superpotência da época. E eu penso assim: calma aí, eu vou ser o cara que vai libertar esse povo. Vou ser eu sou hebreu, eu estou numa situação privilegiada, aquilo que os meus irmãos esperam só posso ser eu. Aí ele vai: eu vou fazer isso aí. Aí defende o hebreu do Egito, mata, esconde o corpo na areia, no dia a seguir, sei que vai lá, tenta apaziguar uma situação. Calma aí, com que autoridade você está aí? Qual foi o Deus que te enviou? Não, eu vim por mim mesmo. Quem te colocou como juiz diante de nós? Aí Moisés entendeu: calma aí, eu estou a andar pela força do meu braço. E aí o que ele faz? Vai embora. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. A intenção de Moisés era boa, mas ele estava agindo pela força do seu braço. Ele estava agindo com a mentalidade de Nicodemos: eu sei, então eu sei, vou fazer acontecer e pronto. Agindo pela força do seu braço. Olha o que Jeremias diz 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares desertos, na terra salgada e inabitável. Muitos de nós estamos assim, vivendo pela força do nosso braço. Eu oro, não ora nada. Às vezes nem ora, às vezes nem pede ao Senhor, às vezes nem tenta orar para saber: olha, será que eu devo comprar isso? Será que eu devo mudar de casa? Será que eu devo mudar de cidade? Será que eu devo aceitar alguma coisa na igreja? Porque também tem que orar para isso, né? Não é só porque o pastor diz que eu vou fazer.
né? Então ele tem que orar para ver se realmente é de Deus, né? A pessoa não ora, mas tem uma confirmação. Então às vezes as pessoas nem oram, as pessoas estão fazendo pela força do seu braço, na força das suas estratégias, na força do seu conhecimento, e foi o que Moisés tentou fazer, mas isso não resulta. E ele vai para o deserto de Midian 40 anos, até que ele entenda como é que se chega para fazer a vontade de Deus. E quando Deus se revela a Moisés naquela sarça ardente, o que é que ele diz? Eu não sei falar, eu não sei nada, eu não sou capaz, eu não conheço, eu não sei. Quando eu admito isso diante de Deus, quando eu admito e assumo que eu sou dependente de Deus e não do meu conhecimento, então eu estou pronto para Deus poder me usar. Então eu estou verdadeiramente pronto para que o propósito de Deus possa ser cumprido na minha vida, né? O nascer de novo de Nicodemos significava reformular tudo o que ele pensava, sabia e submeter-se a Jesus. Assim como uma criança que nasce de novo, o que é que ela tem? Uma criança que nasce, o que é que ela tem que fazer? Aprender tudo, aprender a andar, aprender até a comer. E é isso que é o nascer de novo, é aprender tudo de novo. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Destruir conceitos que foram pré-estabelecidos ao longo de uma vida inteira errada. Então a gente caminha uma vida inteira errada fora do Senhor, e quando vimos para o Senhor, tem que desfazer tudo que a gente aprendeu, porque tudo que a gente aprendeu sem o Senhor aprendeu errado. E é isso que é eu ter esta maturidade espiritual. Não, calma aí, eu agora tenho que aprender, eu tenho que saber, eu tenho que viver de novo. Tenho que aprender a andar, eu tenho que aprender a me mover, eu tenho que aprender a falar, eu tenho que aprender a agir, eu tenho que aprender tudo. Isso é nascer de novo. Destruir todos esses conceitos pré-estabelecidos. Porque o mesmo texto que fala da maldição para quem confia no seu próprio braço, também fala da bênção para aqueles que confiam no Senhor. Né? O mesmo texto de Jeremias 17, mas agora a partir do 7 ao 8. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então essa é a bênção para quem crê e confia no Senhor e depende do Senhor. Mas para confiar no Senhor, eu tenho que tirar os olhos desse mundo. Eu tenho que abrir os olhos para aquilo que realmente importa. E confiar no Senhor requer abrir os olhos e entender que Ele tem realmente aquilo que é importante para nós. Aquilo que nos sacia, ainda que às vezes eu não entenda. Ainda que às vezes possa ser, não é aquilo que eu planeei, mas é aquilo que o Senhor tem para ti. Ah, mas eu queria ter dinheiro, mas eu queria ter isso, mas eu queria... Deus pode dar isso tudo, eu creio nisso. Mas Deus também pode não dar, porque Ele te conhece. E sabe que essas coisas às vezes vão ser a perdição para a tua vida. Então Deus, Ele vê as coisas mais à frente, Ele já vê o futuro como se fosse o passado. E nós não, nós estamos à espera, nós não sabemos. Então, confiar é abrir esses olhos, né? E sair dessa cegueira da força do meu braço, da justiça própria. O texto do cego de Jericó nos mostra isso. Eu queria que nós dessemos uma olhada para esse texto. Não sei se vocês já olharam desta maneira, mas foi a maneira que o Senhor falou ao meu coração. Lucas capítulo 18, vamos pôr aqui, a partir do 35 até o 43, que esse texto do cego, ele nos mostra a importância diante de Deus e quais são os olhos que Deus verdadeiramente quer que a gente abra, né? Mas Lucas 18, se eu disse errado, Lucas 18, versículo 35 diz: e aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Esse cego aqui, ele vivia de esmolas. E a esmola nunca é suficiente. Ela nunca é suficiente porque todo dia ele tem que voltar lá para pedir esmola outra vez. Irmãos, eu queria que vocês pensassem assim: como o mundo faz com que a gente viva de esmolas? Como nós vivemos de esmolas diariamente?
Esmolas no sentido que você nunca é autônomo, nunca é satisfeito, você tem que sempre voltar no dia a seguir para pedir mais uma esmola. O dinheiro nunca chega, você tem que sempre ter mais. O carro nunca é bom, você tem que comprar sempre um melhor. A casa nunca está boa, você tem que ficar mudando. O salário nunca chega, você tem que sempre ganhar mais. O vício não satisfaz, a pornografia não satisfaz, as drogas não satisfazem. E essas são as esmolas que nós estamos pedindo e o mundo está nos dando. Mas nós, como bons pedintes, voltamos sempre ao lugar para pedir mais. Porque eu costumo dizer que pedir só custa a primeira vez. Pediu a primeira vez, deu certo, é lá. Já deu certo, vou pedir mais, funciona. E nós às vezes somos esses pedidos que estamos no mundo pedindo esmolas ao mundo. Nós ficamos contentes com essa vida que nós temos. Trabalha, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Outro dia falava com uma moça que se separou e eu perguntei, mas como é que era a vossa vida? Pastor, nós nem tinha vida. Eu saio de casa, ele está dormindo. Quando chego, ele está dormindo. Porque eu trabalho das 7, entro às 7, mas depois vou a casa um pouquinho à tarde, mas depois vou trabalhar até às 11. Eu não vejo meu filho, não dou banho, é ele que faz tudo. E eu tenho que dizer, que escravatura é essa? Claro que o casamento tem que acabar. A pessoa está deixando a própria família. Eu já nem digo as coisas de Deus, né? A obra, né? Que é importante, mas primeiro está a família. A gente é assim, Deus, família, igreja, né? Então, mas eu já não digo, né? A questão da igreja, só que essa mulher, ela completamente entregou a sua vida ao inimigo. Aí claro, mas como é que era a tua vida? Eu nem tinha vida. Está tão agarrado, nós estamos contentes com isso, né? Eu acordo, amanhã vou trabalhar, depois no dia seguinte trabalho outra vez, e a gente fica nessa onda, e é mais um reclasse, é mais umas horas extras, é mais uma hora de trabalho ali, e a gente vai entrando. Você já viu que a gente entrou nisso e nunca mais sai? A gente entra nesse ciclo e nunca mais sai. Por quê? Dinheiro, coisa. Mas eu preciso pagar a minha renda. Pois é, você precisa trabalhar, ser escravo para trabalhar a sua renda? Será que nós não conseguimos organizar a nossa vida para termos tempo também para viver? Para termos tempo também para ter o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com os filhos, com a família? Mas nós entramos nessa onda em busca, não, porque eu tenho que construir a minha chácara lá no Brasil. Mas essa malta nem constrói chácara nenhuma, nem faz nada, e fica gastando a sua vida. Tem um tio da Cristina, lá em Portugal, eu ontem estava a falar com a Cristina, eles ficam em Portugal em 2015. E ele falava assim, eu venho aqui para ficar 2 anos e vou embora. Foi 2025, né? Está lá ainda. E era para comprar, já comprou a chácara, já está a chácara e está lá. Mas outras pessoas estão usufruindo lá, ele continua trabalhando, manhã à noite, sábado, domingo. Que isso? Qual o sentido da vida? Isso? Será que Deus só tem isso para nós? Aqui nesta terra, eu sei que nesta terra a gente pode sofrer um pouquinho, é normal, porque diz que no mundo vamos ter aflições, mas será que é só isso que nós temos, que Deus tem para nós aqui? Trabalho. Nós entramos nisso, pedindo esmolas aos nossos patrões. E quando somos patrões, pedimos esmolas aos nossos empregados. Para quem foi empregado, patrão, aí sabe como é que funciona isso. Então nós estamos sempre pedindo esmolas. Nós entramos nessa maldição e fazemos dessa maldição uma prioridade para nós. Mas pastor, trabalho é maldição? Deus falou, maldita é a terra por tua causa, e vais comer com a dela do suor do teu rosto. Então nós entramos nessa maldição e fazemos dessa maldição a coisa principal, e desperdiçamos a nossa vida em busca das molas que esse mundo tem para nós, e nós ainda achamos que isso é bom. Vemos esse cego, estava ali pedindo esmolas dia após dia, e ele estava ali na beira do caminho, né? Quando estamos na beira do caminho, o que é que acontece? Quando a semente é plantada, aquele que está na beira do caminho, vem o inimigo e leva a semente. E é isso que acontece, a gente está na beira do caminho, pedindo esmola, aí o inimigo vem e rouba. Quando é plantada uma palavra, quando é plantada uma exortação, o inimigo vai e rouba. Por quê? Porque eu estou preocupado com as coisas do mundo.
estou preocupado com o meu salário, eu estou preocupado com o dinheiro, eu estou preocupado com aquilo que eu tenho que comprar, eu estou preocupado com as esmolas do mundo para nós. Porque aquilo que a gente ganha aqui neste mundo são esmolas. Não é nada comparado com aquilo que o Senhor tem para nós. E nós estamos cegos para a palavra, estamos cegos para essas verdades espirituais, e vem o inimigo e tira tudo aquilo que a gente vai pregando. E eu falo, estávamos conversando, a gente prega tanto contra essas coisas dos bens materiais, de andar atrás das misérias desta terra, e sempre a gente vê pessoas deixar, pastor, hoje não posso ir porque eu peguei mais um replaço, pastor, eu não posso estar porque eu estou trabalhando de manhã à noite. É sempre a pessoa coloca a busca pelo dinheiro, pelas coisas, acima de qualquer outra coisa, inclusive a sua própria saúde. Não é? Mais um trabalho, mais umas horas extras, mais um telemóvel de última geração, e pronto, claro que o fruto não é gerado. Esse homem estava cego, pedindo esmola à beira do caminho. Verso 36, Lucas 8 diz: ouvindo a multidão que passava, perguntou o que era aquilo. O movimento da multidão chamou a atenção desse cego, né? Assim como a nós também chama a atenção o movimento das pessoas, né? Hoje olhamos como é que está o mundo, né? Como é que estão as coisas lá fora, essa realidade que eu estou falando das pessoas completamente materialistas, mas não só. Quando a gente vê as notícias, né? Nós estamos certamente nos fins dos tempos. Nós estamos certamente quase no ápice de tudo se consumir. Porque nunca teve como está hoje. Tanta maldade, tanta frieza, tanta indiferença. Pessoas que conseguem gastar viagem em luxo, mas não se compadecem de uma criança que tem fome. A maior instituição do mundo, que deveria ser a instituição que foi levantada para ajudar os pobres, que tem mais património imobiliário do mundo, que é a Igreja Católica, vive fachada, que pede dinheiro para ajudar, mas as roupas do Papa têm ouro, e o Vaticano, aquilo é uma riqueza. Então vemos como que este mundo, né? A gente olha para a multidão, olha para o mundo e vê como está tudo perdido. E isso nos chama a atenção, isso nos faz pensar: caramba, onde é que isso vai acabar? Onde é que isso vai acabar? Onde é que a maldade do homem vai acabar? Onde é que as injustiças vão acabar? Né? Mas nós nem precisávamos de ver isso, porque a palavra ela nos diz que isso vai acabar. A palavra nos diz, né? Olha que é aquilo. Jesus diz, Apocalipse 3:20, olha, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta, eu estou perto, eu estou chegando e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E este cego ouviu que algo se passava, havia uma confusão instaurada ali, e alguém anunciou, verso 37 diz, alguém anunciou Jesus. Alguém disse, olha, que passava Jesus o Nazareno. No meio da confusão, alguém anunciou que Jesus estava passando. Mas o Jesus que foi apresentado foi o Jesus o Nazareno. O Jesus filho de Maria, o Jesus filho de José o carpinteiro, aquele pregador, aquele mestre das Escrituras, aquele rabi, aquele que arrastava multidões com as suas palavras. E quando esse cego ouviu falar o que esse Jesus de Nazaré fazia, foi aí que os olhos dele se abriram. Foi aí que ele começou a ver o que mais ninguém estava vendo. Foi aí que ele entendeu que esse Jesus era mais do que simplesmente o Nazareno. Foi aí que ele entendeu que ele era mais do que o carpinteiro filho de José. Alguém me apresentou Jesus o Nazareno, porque Nazaré era uma cidade inferior, era uma cidade que era desconsiderada. Tanto que Natanael, quando alguém diz, olha, encontramos Jesus de Nazaré, filho de José, e Nazaré disse, Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era considerado uma cidade inferior. O Jesus que foi apresentado com esse título de Jesus do Nazareno, até talvez pode descredibilizar, né? Mas esse cego entendeu quem realmente era esse homem.
E ele diz assim no verso 38, então clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem disse que era o filho de Davi? Ele foi apresentado como Jesus do Nazareno. Então nós vemos que os seus olhos espirituais se abriram e o cego entendeu quem realmente estava diante dele. Ele entendeu que estava diante do Messias, ele entendeu que estava diante do Salvador. Ele entendeu que estava diante daquilo que Isaías falava lá, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele se dirige a Jesus pelo nome que ele verdadeiramente deveria ser conhecido. Não como Jesus do Nazareno, mas como Jesus, o filho de Davi, o Messias prometido. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que venceria todo o pecado e todo o mal no mundo. Aquele que ia trazer paz entre os povos. Aquele que ia trazer restauração da comunhão com Deus. Então, onde os outros viam Jesus de Nazareno, o cego viu o Jesus, filho de Davi, o Salvador. Então, aí ele abriu os olhos. E claro que essa revelação incomodou alguns. Porque no verso de 39 diz que os que iam na frente repreendiam para se calasse. Porém, ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando nós abrimos os olhos para o reino de Deus, isso sempre vai ser motivo de incómodo para muitos. Quando você começa a entender que você não pertence a esse mundo, quando você começa a viver uma vida consagrada a Deus, isso causa desconforto. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é loucura. Ele diz assim, olha, irmãos, a vossa vocação, reparai na vossa vocação, ele diz assim, reparem no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, não foram chamados muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Então, quando nós abrimos os olhos para a realidade espiritual, isso vai incomodar muita gente. Quando eu digo às pessoas aquilo que eu deixei para estar aqui, as pessoas dizem, é maluco. O que não é espiritual, vai dizer, é maluco. E está bem na vida lá, sentado no escritório, as pessoas vão trabalhar para ti. E os olhos naturais vai dizer, calma aí, cara, não para trás, deu um passo para trás. Mas eu sei quantos quilómetros eu dei para frente. Porque os meus olhos não estão nas coisas desta terra. Os meus olhos não estão nas coisas que eu vou ganhar aqui. Os meus olhos estão naquilo que eu já ganhei, que eu já tenho no céu. Porque é isso que Paulo diz, Efésios capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões sociais em Cristo Jesus. E quando nós testemunhamos, as pessoas dizem assim, não, isso é loucura. Isso é louco. Domingo à tarde ir para a igreja, domingo à tarde quer sofá. Quer ficar no sofá a ver o meu futebol? O quê? Deixar tudo por amor a Cristo? Por um homem que tu nem viste nunca assim à tua frente? Isso é loucura. Mas isso é a maior loucura e a melhor loucura que a gente pode fazer. Né? Porque para nós o pouco é muito. O perder é ganhar. Para nós o morrer é lucro. Para nós na fraqueza é que nós somos fortes. Olha como uma coisa é loucura. Como que isso não incomoda as pessoas? As pessoas não entendem isso. Por isso que incomoda. Quando eu deixo de fazer as coisas que davam prazer à minha carne, e quando eu agora olho para elas e me dou nojo, e eu tento abrir os olhos das pessoas, não faças isso, faz mal. Que é isso, pá? Há pouco tempo estavas aqui junto comigo a chafurdar na lama, agora queres falar comigo? As pessoas não entendem isso. As pessoas querem que a gente se cale. Quando eu deixo de frequentar lugares em que eu antes me sentia bem, e agora eu sei que não se agrada a Deus de eu estar lá. Quando eu começo a posicionar contra práticas deste mundo, que eu sei que são contrárias à palavra de Deus, tudo isso incomoda. Quando eu digo a alguém que nada deste mundo me atrai, meus irmãos, nada deste mundo me atrai. Eu não digo, eu não sou mais santo do que ninguém, mas eu afirmo com certeza, nada deste mundo. Sabe o que é que me atrai? Tem uma coisa que me atrai. Ainda agora a gente passou ali com o Juan e eu vi. A gente passou ali e tinha um armazém parado, e eu olhei para o Juan e o Juan olhou para mim, pensámos os dois mesmo que estavam aqui, era uma boa igreja. Isso me atrai. Às vezes eu fico olhando aqui, esse espaço aqui dá uma igreja boa. Acho que é a única coisa hoje que eu digo que me atrai, porque
os nossos olhos, eu sei que os irmãos também pensam como eu, os nossos olhos já não estão aqui, os nossos olhos estão lá em cima, naquilo que é para o reino de Deus. E quando Deus abre os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente é importante, acontece uma coisa: nós nos tornamos tão chatos que nós nos tornamos inimigos de Deus, do mundo. Nós nos tornamos inimigos deste mundo. E isso incomoda. E o que é que nós fazemos? Nós nos camuflamos? Nós nos calamos? Nós ficamos indiferentes? Não, nós fazemos como esse cego aqui. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, não tem como fecharmos a boca para a verdade que nos alcançou. O povo pedia para ele se calar, mas o que é que ele falava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mundo quer calar a igreja. O mundo quer calar os crentes. Mas nós temos os olhos abertos para a miséria espiritual que o mundo se tornou. E devemos clamar no nome de Jesus, devemos clamar por misericórdia, devemos anunciar esse Jesus que abriu os nossos olhos e pode abrir os olhos de qualquer um. Porque se ele abriu os meus, que não valia nada, como mais ele pode abrir tantas pessoas melhores do que eu aí fora? Verso 40 diz assim: então Jesus parou e mandou que lhe trouxessem, e tendo ele chegado perguntou-lhe. Jesus não fica indiferente a ninguém que clama o seu nome. Não fica indiferente. Jesus parou diante daquele único da multidão que realmente via quem ele é. Curioso, não é? O cego foi o único da multidão que viu quem realmente estava ali. Foi o único que viu que não era só José, o filho de José, o carpinteiro. Foi o único que viu que não era mais um de Nazaré, uma cidade pequena sem importância. Esse cego foi o único que viu que estava diante do Filho do Deus vivo. Aleluia. Aquilo que Davi tinha falado lá no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Glória. A estrela da alva, o Cordeiro de Deus, a serpente que foi erguida no deserto, o maná do deserto, a rocha que vertia a água, até aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Tudo era Jesus. Tudo apontava para Jesus. Tudo apontava para o Salvador. E esse cego viu que ninguém estava dentro, porque os seus olhos espirituais foram abertos, ainda que os seus olhos físicos estivessem fechados. Aleluia. Irmãos, às vezes nós temos que fechar os olhos para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Aleluia. Fechar os olhos para as misérias desse mundo que tentam nos influenciar. Fechar os olhos para a vontade da nossa carne. Fechar os olhos para as soberbas dessa vida e pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Que a gente possa pedir a Deus que Ele abra verdadeiramente os nossos olhos para nós vermos o que é importante. Aleluia. Reconhecermos Jesus como Ele é verdadeiramente, não como as pessoas nos dizem, não como um empregado nosso, não como um pau mandado, como alguém que veio para fazer as minhas vontadinhas, mas como o Rei que Ele é, como o Senhor que Ele é, como o Deus que Ele é. E nós temos que abrir os olhos para essa realidade. E esse homem só pediu uma coisa. Ele disse: olha, eu quero ver. Mal ele sabia que ele era o que enxergava melhor de todo mundo ali. E quando Jesus perguntou: o que é que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus faz uma pergunta que até parece brincadeira. Eu já vi algumas pessoas até brincarem com essa pergunta e parece brincadeira, mas na realidade Jesus via que ele já tinha tudo o que ele precisava. Ele reconhecia Jesus como um Messias. Ele estava clamando por misericórdia, clamando o nome de Jesus. Então Jesus olhou para ele e falou assim: você já tem tudo. Mas ele perguntou: olha, o que é que queres que eu te faça? Ele disse: olha, eu quero que os meus olhos sejam abertos. Por isso que Jesus, Ele abriu os olhos dele. Ele abriu os olhos dele não porque ele acertou numa pergunta teológica, não porque ele conhecia, porque ele creu. Ele disse: a tua fé te salvou. Ele creu que aquele que estava ali era o Filho de Deus que estava prometido desde o início da humanidade. Amém? Essa fé que move o Senhor.
essa fé que não está nas coisas que nós vemos, que não está nas coisas naturais e terrenas, essa fé que está nas coisas espirituais e eternas. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 2, diz assim: porque vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. António, mas está tão difícil, eu não vejo melhoria na minha vida, está tudo tão complicado, é difícil servir o Senhor. É difícil mesmo. Nós viemos falando sobre isso do carro, é difícil. Tanto é difícil que Jesus diz que o caminho é apertado e a porta é estreita. Então quem vier dizer que é fácil, está mentindo. Não é fácil, é possível. Nós temos Deus connosco, nos ajudando, nos dirigindo, nos capacitando, mas requer uma renúncia da nossa parte. Requer eu, às vezes, fechar os olhos e ir com os olhos fechados. É fácil andar com os olhos fechados. Se eu pedir a alguém para, daquele canto, de olhos fechados, sair desse lugar, será que vai ser fácil? Com uma venda? Não é fácil. Mas se eu confiar no Senhor, o Senhor pode dirigir mesmo de olhos fechados. Glória. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Glória. Aquele homem, ele não viu o Jesus Nazareno, ele viu o Filho de Deus eterno. Então os olhos dele não estavam nas coisas. Ele não viu, não, é o cara que vai expulsar os romanos daqui, que vai acabar com essa decadência que está o povo judeu. Não, ele viu o Messias prometido. Ele viu mais além. Verso 43, para terminar: imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Irmãos, um dia Jesus abriu os nossos olhos. Eu acredito que todos que estão aqui, Jesus abriu os nossos olhos. Um dia Jesus nos fez ver as trevas em que nós nos encontrávamos. Um dia a luz do Senhor brilhou em nós. Ainda que você talvez nem viu essa luz, né? Não viu um clarão, como Paulo viu, né? Mas você sentiu, essa luz ardeu no seu peito, essa luz mostrou-lhe todas as suas falhas, mostrou-lhe todos os seus defeitos. Essa luz é como uma casa desarrumada, está escura e que ninguém vê que está desarrumada, e alguém acende a luz e você viu a bagunça que está sobre. E o Senhor diz: olha, está uma bagunça aqui, vamos arrumar essa vida juntos. Glória a Deus. Vamos arrumar a casa juntos. Foi isso que o Senhor disse para nós. O Senhor não abriu a luz e disse assim: ô Antônio, mas que é isso, pá? Tens a casa toda desarrumada. Não. O Senhor abriu a luz e disse assim: olha, dá a mão comigo, coloca o meu jugo e vamos andar juntos, e vamos arrumar esta casa, e vamos arrumar esta vida, e vamos orientar, e vamos caminhar para aquilo que não se vê. Aleluia. Foi isso que Jesus fez conosco. Jesus abriu os nossos olhos. Não foi para a gente ficar preocupado, abrindo o aplicativo da conta bancária 2 vezes por dia, para ver se já caiu alguma despesa ou se já entrou algum dinheiro. Não foi para nós estarmos aflitos pelas coisas básicas que nós sabemos que o Senhor provê para nós. O que é que Ele diz? Olha, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas que eu estou falando aqui, vestir, comer, teto, irmãos, isso não falta para quem serve Jesus. Aleluia. Não falta para quem serve Jesus. Eu não vejo uma pessoa que seja membro de uma igreja, que seja uma igreja, que passe fome ou que viva na rua. O povo de Deus não deixa isso. O povo que recebeu o Senhor, o povo que teve os olhos abertos para a realidade espiritual, ele não consegue dormir
sabendo que tem um irmão que passa fome, sabendo que tem um irmão que não tem teto. E Jesus, Ele abre os nossos olhos para essa nova vida, para Ele caminhar junto conosco. E às vezes a gente não vê essa luz, mas a gente sente ela ardendo no nosso peito todos os dias. Então, assim como esse homem que estava ali pedindo esmolas, não se sujeite pedindo esmolas por este mundo. Não se sujeite se humilhando por esse mundo podre. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante do seu Salvador. Trabalha, esforce, sem ter nada a ver, mas não seja um escravo. Não tem nada a ver de trabalhar, ter um plano de comprar uma... Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando a gente só tem olhos para isso. Quando isso passa a ser o nosso único objetivo de vida. E às vezes eu vejo a minha família indo embora. A minha vida com Deus indo embora. O meu casamento indo embora. A minha saúde indo embora. E a minha vida indo embora, porque isso aqui é muito passageiro. Só que teve um certo homem que tinha tanta coisa. E ele diz assim: o que é que eu vou fazer para juntar mais? Olha, eu vou fazer assim, vou mandar esses celeiros abaixo, vou construir outros maiores e vou enchê-los. Quando ele viu tudo feito, ele falou assim: olha que bom, agora teve muita coisa. E Deus olha para esse homem e diz: que tolo, que maluco, se eu te pedir a alma hoje, o que é que te vale tanto dinheiro, tantas coisas? Porque, meus irmãos, a gente estava falando aqui no início, a vida é isso. Eu hoje saí de casa, estava comentando com o Juan no caminho para cá, e eu fui ter com o Simão, com o marido, ele dar um abraço no pai. E eu falei assim: olha, e ele, brincadeira, eu gosto dele, só gosto de abraçar, mas não quis dar um abraço. Eu falei assim: pai, dá um abraço no pai, porque não tá, pode ser o último abraço. E pode parecer assim uma coisa muito dura para dizer de uma criança, mas eu digo isso. Os nossos filhos têm que aprender que a vida é isso. A gente não pode iludir os nossos filhos que isso é um país das maravilhas. E eu falei: olha, dá um abraço no pai, que pode ser o último, o pai vai sair de casa e dizer: eu acho que eu volto, mas se Deus não quiser que eu volte. E quantas pessoas não saíram de casa hoje que não voltaram mais? E quantas pessoas que não saem de casa hoje que nem deram um abraço aos seus filhos e que nunca mais vão dar? Às vezes não é porque eles não voltam, é porque os filhos morrem. Quantas pessoas? E nós estamos agarrados a essas coisas que são passageiras. E aquilo que é eterno, nós desfrutamos. A gente tem um amigo, pastor lá em Portugal, que lá 2 anos atrás, não foi um ano e 5 meses, em dezembro, perdeu um filho, seu primogênito. Ele tinha 4 filhos, agora tem 3, e o mais velho faleceu. E foi um momento tão triste assim para a igreja, né? Porque a gente vê criança no hospital morrendo e ele ligava para os pastores para estarmos a orar. E ele dizia: olha, meu filho está morrendo, olha para o meu filho. E a gente depois convidou para estar aqui conosco, para ele esparecer a cabeça um pouco, eu e a família convidaram para estar aqui na praça conosco. Foi um momento maravilhoso. E ele diz assim, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: olha, eu não perdi o meu filho. A gente só perde aquilo que não sabe onde está. Mas eu sei onde é que está o meu filho. Aleluia. E um dia eu vou estar com ele também. Então, é esse tipo de fé que Deus quer de nós. É esse tipo de olhos abertos que Deus quer que a gente tenha. Mesmo que às vezes você nem tenha olhos. O Fernando disse uma coisa engraçada no outro dia numa ministração, e eu até ri, quase me deu uma crise de riso. E ele disse assim: fecha os olhos e olha para o céu.
E eu, naquela altura, eu ri. Mas eu pensei, faz tão sentido o que ele falou. Porque é isso mesmo, a gente fecha os olhos e olha para Deus, porque não é algo que a gente tenha que ver, é algo que a gente Aleluia. sente na nossa vida. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia.